Ao longo dos nossos milhares de anos de existência, os seres humanos dedicaram mais da metade desse tempo a evoluir e ampliar nosso entendimento não apenas do nosso próprio planeta, mas do vasto universo além. Apesar dos nossos esforços, ainda existem inúmeros mistérios aguardando para serem desvendados, deixando frequentemente os especialistas perplexos com novas descobertas. De criaturas bizarras a intrigantes descobertas espaciais, aqui estão as 20 coisas mais estranhas já descobertas. Número 20. O monstro de Thule. Avançamos bastante no campo da biologia, o suficiente para estabelecer um sistema de como classificar e identificar milhões de espécies. Porém, ocasionalmente, os cientistas se deparam com criaturas tão estranhas que se torna impossível desvendá-las. Tome como exemplo o monstro de Thule, descoberto no Creek de Mason, em Illinois, Estados Unidos. Este fóssil, com 300 milhões de anos de idade, tem deixado os especialistas perplexos desde a sua descoberta. Análises subsequentes revelaram como essa criatura se parecia quando ainda estava viva. O monstro de Thule era um bicho semelhante a um verme, com barbatanas, olhos em hastes e uma ponta longa semelhante a uma pinça, equipada com dentes afiados como agulhas. Parece algo saído diretamente de um pesadelo, não é mesmo? Os cientistas concordariam. Este monstro espreitava no que hoje é conhecido como Illinois, durante o período da Pensilvânia. Contudo, os cientistas ainda não conseguiram classificar esta criatura. Estamos incertos se é um vertebrado como os humanos e a maioria dos mamíferos, ou um invertebrado como vermes, lesmas e lulas. Os cientistas vêm quebrando a cabeça sobre isso há décadas. O monstro de Thule tinha algumas características semelhantes às dos lampreyas, o que poderia indicar que ele era um vertebrado. Mas, por outro lado, ele não possuía coluna vertebral, uma característica distintiva dos vertebrados como pássaros, mamíferos e répteis. Até agora, classificamos criaturas que viveram no passado entre essas duas classificações, mas o monstro de Thule deixou os cientistas verdadeiramente perplexos. Pense nele como uma criatura na zona cinzenta entre um invertebrado e um vertebrado. Quanto à dieta, o monstro de Thule provavelmente era um predador carnívoro, utilizando seu prascus bizarro para capturar a presa. Seu estilo de vida, seja solitário ou social, permanece um mistério, embora se acredite que poderia ter sido uma criatura solitária. Quanto ao seu ciclo de vida, essa é outra grande incógnita. Até encontrarmos mais amostras ou fósseis, a identidade desta criatura continuará sendo um mistério. Número 19. Cogumelos podem se comunicar entre si. É fácil esquecer que plantas e fungos estão vivos, ou melhor, é difícil para nós enxergar a maioria da fauna como organismos vivos. Mas, na realidade, plantas e fungos estão entre os organismos mais incríveis vivos na Terra. Com uma falta de receptores, eles não sentem emoção ou dor. Embora tenha havido várias alegações de que plantas crescem melhor em um ambiente emocional e mentalmente positivo, há uma falta de evidências científicas para apoiar totalmente essa afirmação. No entanto, essa nova descoberta bizarra pode mudar a maneira como vemos plantas e fungos. Recentemente, cientistas descobriram que os cogumelos podem falar e se comunicar. Um estudo liderado por Andrew Adamatsky na Universidade do Oeste da Inglaterra descobriu que os cogumelos se comunicam usando impulsos elétricos. Esses sinais se intensificam especialmente quando os fungos encontram algo interessante, como fontes de alimento ou perigos potenciais. Como esses fungos fazem isso? Bem, ao invés de cordas vocais, eles possuem um micélio, uma rede semelhante a raízes de filamentos, comparável aos neurônios em nossos corpos para enviar essas mensagens elétricas pela floresta. Isso os torna um sistema interconectado maior de organismos. O que é fascinante é que esses sinais elétricos se agrupam em padrões que se assemelham a palavras na fala humana. Imagine cogumelos tendo sua própria versão do código Morse, com picos de atividade traduzindo-se em palavras. Mas sobre o que eles realmente estão conversando? Bem, isso permanece um mistério. Embora os padrões sejam claros, o conteúdo dessas mensagens de cogumelo ainda é desconhecido. Número 18. Globster sereia. O oceano guarda uma infinidade de segredos à espera de serem revelados. A cada ano, ele desvenda as descobertas mais intrigantes e peculiares em costas ao redor do mundo, deixando observadores pasmados com seus mistérios. Recentemente, em 2023, uma descoberta misteriosa confundiu os locais e biólogos marinhos na ilha de Isber, em Papua Nova Guiné. Uma manhã, os locais foram recebidos por uma estranha massa pálida de carne, que havia encalhado em sua praia, apelidada de Globster sereia.
Essa massa misteriosa cativou a comunidade local e especialistas em todo o mundo com sua aparência peculiar, semelhante à de uma sereia. O termo globster é geralmente usado para se referir a uma massa orgânica não identificada que aparece na costa. Esse globster sereia, em particular, é bastante difícil de identificar. Sua forma levou a teorias de que poderia ser um golfinho ou um tubarão pequeno. Poderia também ser um dugongo há muito falecido, um mamífero marinho relacionado às manatis, também conhecidas como vacas do mar. Alguns teóricos da conspiração também afirmaram de forma extravagante que se trata de uma sereia morta que de alguma forma chegou à costa. A identidade exata desta enigmática criatura marinha permanece envolta em mistério até hoje. Sem mais dados, incluindo amostras de DNA e medições, agora impossíveis de obter, pois os locais enterraram o globster, a verdadeira natureza desta misteriosa criatura marinha pode permanecer para sempre um enigma. Número 17. Múmias com línguas de ouro. Ainda não descobrimos tudo sobre o Antigo Egito nem de longe. Na verdade, recentemente um arqueólogo encontrou algo impressionante no local de escavação de Oxyrhynchus, situado a cerca de 160 quilômetros da capital, Cairo. Duas múmias com 2.500 anos de idade foram desenterradas, uma identificada como masculina e a outra como feminina. Centenas de múmias são descobertas no Antigo Egito anualmente, mas o que é tão surpreendente sobre essas duas? O mistério reside nas línguas douradas que possuem. Sim, essas duas múmias foram sepultadas com folhas de ouro colocadas em suas bocas, como línguas. Na crença egípcia antiga, uma língua de ouro na boca do falecido era pensada para permitir que falassem com Osíris, o deus do submundo. Enquanto um dos túmulos havia sido saqueado e seus conteúdos pilhados ao longo dos milênios, a outra múmia foi encontrada em um túmulo perfeitamente selado, um achado raro e excitante para os arqueólogos. Este túmulo, intocado por séculos, estava repleto de uma variedade de bens funerários, incluindo potes canópicos, um amuleto de escaravelho e uma impressionante coleção de 42 estatuetas Ushabti. Essas figurinhas, feitas de faiança, acreditava-se que agiriam como substitutos para o falecido, quando convocados para realizar tarefas mundanas no além. Enquanto o mistério do túmulo feminino saqueado permanece, a múmia masculina perfeitamente preservada fornece informações inestimáveis sobre os rituais funerários da época. Número 16. Uma cauda de gato no espaço. Aqui está uma descoberta bastante recente que deixou os astrônomos perplexos no início deste ano. O telescópio espacial James Webb fez uma descoberta intrigante no sistema Beta Pictoris. Ele avistou uma nova estrutura dentro dos discos de detritos do sistema que se assemelha a uma cauda de gato. O fato é que não temos ideia do que seja. Esta cauda de gato é composta de gás e poeira e está circulando uma estrela recém-nascida, Beta Pictoris. Esta estrela é um jovem objeto celestial semelhante ao Sol, localizado a 63 anos-luz do nosso sistema solar. Isso pode não parecer muito, mas isso representa centenas de trilhões de milhas de distância de nós. Apesar da distância, ainda é um dos nossos vizinhos mais próximos. Mesmo assim, como muito sobre o espaço, sabemos muito pouco sobre isso. Beta Pictoris foi descoberto pela primeira vez em 1984 e, embora tenha sido intensamente estudado desde então, ainda há muito a aprender sobre ele. Sabemos que esta estrela é relativamente jovem, e por jovem quer dizer que tem menos de 20 milhões de anos, jovem se comparado ao nosso Sol, que já tem 4 bilhões e 600 milhões de anos e talvez até mais velho. A cauda de gato que a rodeia é algo que ainda temos que estudar. Na verdade, especialistas como Christopher Stark, astrofísico da NASA no Centro de Voo Espacial Goddard, descreveram a cauda de gato como altamente incomum. Até aprendermos mais sobre ela, a cauda de gato permanecerá entre os mistérios mais estranhos e sem resposta do espaço. Número 15. O antigo criptídeo. Criptídeos são criaturas cuja existência não temos certeza. Criptozoólogos acreditam que eles existam em algum lugar na selvagem, mas o problema com essas criaturas é que sua existência não é apoiada por evidências substanciais. Entre os criptídeos estão o abominável Homem das Neves, o Chupacabra e o monstro do Lago Ness. E, enquanto essas são entidades ligadas ao paranormal e ao folclore local, alguns criptídeos têm grande chance de serem reais. Tome, por exemplo, o ornitorrinco. Imagine um animal com bico de pato, corpo de lontra e cauda de castor. É difícil compreender a existência de tal criatura até que seja testemunhada pessoalmente. Por anos, avistamentos de ornitorrincos foram descartados como meros enganos. Imagine a pura admiração dos cientistas ao encontrarem um ornitorrinco pela primeira vez.
Essa estranha criatura, perfeitamente adaptada ao seu ambiente, desafiou e expandiu nosso conhecimento do mundo natural, mostrando-nos que, às vezes, a verdade realmente é mais estranha que a ficção. Veja, esta criatura é classificada como um mamífero e ainda assim possui um bico de pato. Alimenta seus jovens com leite que se exsuda de sua pele. Sim, você ouviu certo. E se isso não for suficiente para fazer você questionar tudo o que sabe sobre animais, os ornitorrincos machos possuem esporões venenosos em seus pés traseiros. Quando a natureza estava criando o ornitorrinco, parece que decidiu incluir um pouco de tudo, apenas por diversão. Agora, se esta criatura conseguiu permanecer viva por anos sem nosso conhecimento, quem sabe quais outras criaturas estão lá fora que pensamos serem bizarras demais para realmente existir? Número 14. Um misterioso reino antigo. Esqueça o reino de Atlântida. Você sabia que existe outro reino antigo oculto que aparentemente desapareceu do nada por volta de 1400 antes da Era Comum? O Antigo Egito tinha relações comerciais estreitas com um reino que só conhecemos como Punt. Esse império é envolto em mistério. Foi um importante parceiro comercial do Egito, especialmente notável durante o reinado da rainha Hatshepsut. Mas apesar de estar associado aos antigos egípcios, não há informações sobre ele. Este reino elusivo era tão significativo que até foi retratado na literatura egípcia como um lugar semi-mitológico, rico em recursos como incenso, ouro e vida selvagem exótica. Apesar do extenso comércio e interações, a localização exata de Punt continua a perplexar os historiadores modernos. No entanto, um avanço recente pode finalmente nos mostrar sua localização. Arqueólogos estavam estudando os restos mumificados de babuínos do Egito para determinar a localização de Punt. Agora você deve estar se perguntando por quê. Bem, esses babuínos podem ter perecido no Egito, mas foram importados da terra de Punt. Estudando os isótopos desses animais, podemos descobrir sua pegada geográfica. A análise de isótopos sugeriu que esses babuínos vieram do que é agora a área da Eritreia e da Etiópia Oriental. Assim, após séculos de especulação, parece que a terra de Punt, também conhecida como a Terra dos Deuses para os egípcios, estava provavelmente localizada nesta região. Mesmo assim, muito sobre o Império de Punt permanece um mistério. Quem eram eles e como prosperaram? Número 13. Ovo dourado subaquático. À medida que mergulhamos mais fundo nos oceanos do nosso mundo, encontramos criaturas cada vez mais intrigantes. Este ovo é apenas um exemplo. Vale ressaltar que nem sequer temos certeza de que é realmente um ovo. Este foi descoberto por um grupo de cientistas a milhares de metros sob as águas do Alasca. Os pesquisadores da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica estavam em uma expedição ao vivo quando se depararam com este enigma brilhante, aninhado entre algumas rochas. O objeto, delicado ao toque e semelhante ao tecido da pele, parecia diferente de tudo que já tínhamos visto. Seria uma cápsula de ovo, talvez os restos de uma esponja marinha? Bem, há apenas uma maneira de determinar o que era: coletar e analisar algum DNA. Infelizmente, ainda estamos aguardando respostas dos especialistas, e assim o debate permanece até hoje. É uma esponja ou uma cápsula de ovo? Esperançosamente, os pesquisadores descobrirão em breve. Número 12. O mistério das crianças verdes de Woolpit. Agora, este é um pedaço bastante bizarro da história. Ocorreu durante o século XII, um período na Inglaterra envolto em mistério. Foi então que a pequena vila de Woolpit, em Suffolk, encontrou duas crianças, uma menina e um menino com pele verde. Não, isso não é uma metáfora para nada. Os locais descreveram as duas crianças com pele tão verde quanto a grama da primavera. Além de sua pele, suas roupas eram desconhecidas e sua língua, indecifrável. Os aldeões notaram que as crianças pareciam bastante famintas. Elas foram levadas para a casa de Sir Richard de Calne até que sua condição melhorasse. Apesar de lhes serem oferecidos vários alimentos, inicialmente recusaram comer qualquer coisa que não fossem feijões verdes direto do jardim. Com o passar do tempo, as crianças aprenderam a comer outros alimentos e, em breve, sua tez verde também desapareceu. Eles também aprenderam a se assimilar ao vilarejo e aprenderam a falar inglês. A menina começou a falar de uma terra natal chamada Terra de São Martinho. A história conta que ela e o irmão, enquanto cuidavam dos rebanhos de seu pai, foram atraídos por uma cacofonia de sons semelhantes a sinos, que os levaram à vila de Woolpit. Tragicamente, o menino morreu de doença. A menina, no entanto, cresceu e teceu-se no tecido da sociedade inglesa, casando-se com um homem de King's Lynn, talvez até um oficial real, e adotando o nome de Agnes. No entanto, sua identidade permanece um mistério até hoje.
Alguns sugerem que as crianças poderiam ser imigrantes flamengos perdidos e desnutridos, falando não em disparates, mas em flamengo. Sua tonalidade verde, um sintoma de deficiência dietética. No entanto, alguns também acreditam que as crianças eram de um reino subterrâneo, ou talvez até mesmo extraterrestres. Número 11. 42 cães e uma criança jovem no oásis de Fayum do Egito. Arqueólogos fizeram uma descoberta bizarra em janeiro de 2023. Eles desenterraram um sítio funerário com os restos de uma criança jovem, estimada ter entre 8 a 9 anos de idade, que foram encontrados cuidadosamente posicionados sobre os corpos de 142 cães, a maioria dos quais eram filhotes. Acredita-se que este enterro date entre o primeiro século antes da Era Comum e o primeiro século da Era Comum. Até hoje, a relação exata entre os cães e a criança permanece incerta. No entanto, alguns arqueólogos teorizam que a criança pode ter cuidado dos animais quando morreram. Se for esse o caso, este enterro está definitivamente entre as descobertas mais trágicas encontradas no Egito. Número 10. Garrafas de bruxa nas costas. As praias do Texas têm sido o local de desembarque de um fenômeno curioso e bastante sinistro: a descoberta de garrafas de bruxa. Desde 2017, pelo menos 8 garrafas misteriosas foram encontradas ao longo da costa do Golfo, particularmente perto de Corpus Christi. Essas garrafas de bruxa, tradicionalmente acreditadas para afastar espíritos malignos, estão cheias de uma variedade de conteúdos, como pregos, galhos e, às vezes, até fluidos corporais. O termo garrafa de bruxa geralmente evoca imagens de práticas mágicas antigas, onde tais recipientes eram usados para capturar intenções prejudiciais dirigidas a seus proprietários. Muitas dessas garrafas foram descobertas por especialistas, incluindo J.C. Tunnell, associado ao Heart Research Institute for Gulf of Mexico Studies. Curiosamente, ele opta por mantê-las fora de sua casa. A origem dessas garrafas é um assunto de especulação, enquanto Tunnell sugere que elas possam ser do Haiti, dada a natureza dos detritos com os quais são encontradas. Elas também poderiam ter derivado de outras partes do Caribe, da América do Sul ou da África Ocidental. Embora as garrafas de bruxa tradicionais costumem conter itens mais sinistros, as encontradas no Texas têm principalmente ervas, gravetos e folhas. Especialistas recomendam deixar estas garrafas fechadas se encontradas, não apenas por causa da superstição que as envolve, mas também devido aos potenciais riscos biológicos que podem conter. Portanto, se você vir uma garrafa na praia, seja incrivelmente cauteloso. Nunca se pode ser demasiado cuidadoso ao examinar artefatos possivelmente amaldiçoados, independentemente de você acreditar no sobrenatural ou não. É melhor prevenir do que remediar. Número 9. Pepinos subaquáticos. No verão de 2017, as águas costeiras da Colômbia Britânica testemunharam um fenômeno incomum: o aparecimento de vastos enxames de pirossomos que se assemelham a pepinos pálidos e roliços. Pirossomos, também conhecidos como corpos de fogo devido à sua luminescência, ainda não são considerados invasivos na costa da Colômbia Britânica, mas estão se tornando cada vez mais prevalentes. Acredita-se que essas criaturas marinhas tenham derivado para o norte após ficarem presas em correntes de água anormalmente quentes. Eles têm a capacidade de se reproduzir tanto sexualmente quanto assexuadamente, representando uma ameaça significativa à vida selvagem local. Os pirossomos se alimentam principalmente de zooplâncton, colocando-os em competição direta com camarões, caranguejos e moluscos. A depleção do zooplâncton pelos pirossomos poderia ter consequências de longo alcance para a vida marinha, particularmente para salmões e baleias que dependem desses crustáceos para sua subsistência. A descoberta de pirossomos nos estômagos de bacalhaus negros sugere que essas criaturas estão prosperando em todas as profundidades do oceano. Embora os pirossomos possam parecer inofensivos de perto, sua presença tem o potencial de perturbar cadeias alimentares inteiras subaquáticas, o que causaria sérios danos aos ecossistemas marinhos. Até hoje, sua aparição permanece entre os fenômenos mais surpreendentes daquele ano. Número 8. O veado vampiro. Você sabia que os veados vampiros são reais? E não, eles não receberam esse nome por se assemelharem a criaturas sugadoras de sangue da mitologia e folclore. Em vez disso, ganharam esse apelido por causa de suas presas semelhantes a caninos. Sim, você ouviu direito, essas criaturas possuem presas. Conheça o veado d'água chinês, nativo do leste asiático, especificamente de regiões como a província de Jiangsu, na China, e várias partes da Coreia.
Esses veados são nadadores adeptos, capazes de cobrir vários quilômetros na água. Essa habilidade ajuda-os a habitar pântanos às margens dos rios, montanhas e pastagens. Diferentemente da maioria dos outros veados que ostentam galhadas, os machos do veado d'água chinês usam seus dentes caninos alongados durante lutas por parceiros ou território e na defesa contra predadores. Em termos de comportamento, esses veados são principalmente noturnos e solitários, frequentemente vistos sozinhos ou em pares. Eles têm maneiras únicas de marcar seu território e se comunicar entre si, incluindo sons de latidos agudos para sinalizar perigo. Eles são incrivelmente adoráveis, e ver um pode fazer você querer levá-lo para casa, mas seja avisado, esses animais selvagens podem ser bastante ariscos. Número 7. Criatura misteriosa de 13 toneladas. Em 2016, uma criatura marinha misteriosa de 13 toneladas surpreendeu os locais e banhistas na praia de Bonfil, em Acapulco, México. A criatura, descrita como uma massa cinzenta e um tanto gelatinosa, foi encontrada sem qualquer odor distinto, sugerindo que havia morrido recentemente. Muitos ficaram perplexos com essa descoberta enigmática, incapazes de identificá-la definitivamente, enquanto as suposições variavam de um lula a uma baleia. A verdadeira natureza da criatura permaneceu um mistério por algum tempo. No entanto, o mistério pode não ter sido tão profundo como inicialmente se pensava. Análises de especialistas sugeriram que a criatura poderia ser parte da cabeça de uma baleia. Embora isso não tenha resolvido o mistério, foi o mais próximo que chegamos de identificar essa coisa bizarra encontrada na praia. Número 6. O homem que lembra de sua vida passada. Você acredita em reencarnação? Se você perguntar a Steve Mulligan, ele definitivamente dirá que sim. Afinal, ele afirma ainda se lembrar de sua vida passada com incríveis detalhes. Nascido em Manchester em 1961, Steve vivia uma vida comum até uma sessão de hipnose com Paul Goddard, na qual ele alega ter desbloqueado memórias vívidas de uma vida passada. Ele acreditava que foi uma vez Sidney Sutcliffe, um piloto da Primeira Guerra Mundial de Llandudno, país de Gales. De acordo com Steve, essas memórias não eram apenas imagens fugazes, mas lembranças detalhadas de sua vida há mais de um século. Ele se lembrava de crescer em Llandudno, sua vida familiar e até a carreira de seu pai como um artista. Essas memórias se estendiam à sua experiência durante a Primeira Guerra Mundial, onde serviu como fotógrafo aéreo e artilheiro. Steve recontou seus momentos finais durante um voo de reconhecimento sobre Cambrai, França, descrevendo a experiência aterrorizante de ser atingido pelo fogo inimigo e perder o controle de sua aeronave. Compelido a explorar essas memórias mais a fundo, Steve e sua parceira Sharon viajaram para Llandudno. Andando por suas ruas, ele sentiu uma forte sensação de familiaridade, como se estivesse dando passos dados em outra vida. Sua jornada o levou ao cenotáfio de Llandudno, onde descobriu o nome de Sidney Sutcliffe entre os dos soldados locais que pereceram na guerra. O casal também visitou o cemitério de Llanrhos, encontrando o túmulo dos pais de Sidney, Abraham Arthur Sutcliffe e Roa Sutcliffe. Steve notou uma coincidência peculiar. A mãe de Sidney, Roa, faleceu em 1960 e ele nasceu 9 meses depois, em 1961. Para Steve, isso sugeria uma continuidade espiritual, como se a passagem de Roa tivesse aberto caminho para seu renascimento. Verdade ou apenas uma insana série de coincidências? Diga o que você acha nos comentários abaixo. Número 5. Criatura estranha semelhante a alienígena. Se você visse esta criatura enquanto mergulha com cilindro, qual seria seu primeiro pensamento? A maioria das pessoas compararia isso a um alienígena por causa de sua aparência bizarra. Não foi até recentemente que os cientistas conseguiram classificar esta criatura. Este peculiar ser é conhecido como a estrela do mar de penas da Antártica, uma espécie de crinoide nadador livre sem haste, membro de um grupo de animais marinhos que inclui estrelas do mar, ouriços do mar e pepinos do mar. Esta criatura recebeu seu nome pela semelhança do seu corpo com um morango, embora seja um morango aterrorizante. Sua cor, no entanto, não é tão semelhante à de um morango, pois varia de roxo a vermelho escuro. Esta criatura alienígena ostenta 10 raios e um surpreendente número de 20 braços, o que lhe permite mover-se elegantemente, ou devo dizer de maneira assustadora, pelas águas oceânicas. Seus braços, muito mais longos e plumosos, dão à criatura uma aparência bastante alienígena, especialmente quando vista impulsionando-se pelas profundezas do oceano. Definitivamente, é algo que fará você ter mais medo do profundo azul. No entanto,
Você não precisa se preocupar em encontrar essas criaturas, além do fato de que elas permanecem principalmente em profundidades estonteantes, entre 200 a quase 3.900 metros, elas também residem apenas nas águas da Antártica, particularmente ao redor das Ilhas Sandwich do Sul. Número 4. O mundo oculto. Esta nova descoberta prova o quão duradoura pode ser a vida na Terra. Em 2023, pesquisadores anunciaram a incrível descoberta de um mundo oculto no local mais improvável do planeta. A 2.500 metros de profundidade, sob a elevação do Pacífico Oriental, perto de um dos ambientes mais inóspitos, um duto hidrotermal quente. Esses dutos, semelhantes a geysers submarinos, criam ecossistemas únicos na total escuridão, abrigando uma variedade de criaturas exóticas. Não é qualquer organismo que pode sobreviver nesse ambiente. Aqui, os habitantes são conhecidos como extremófilos, termo que descreve de forma apropriada sua notável capacidade de prosperar nos habitats mais severos do planeta. A uma profundidade de 2.500 metros, essas criaturas se adaptaram para sobreviver em um ambiente sem luz solar, sob imensa pressão e com temperaturas que podem atingir extremos. Por exemplo, aqui você pode encontrar vermes tubulares vermelhos e tapetes microbianos brancos. Esses organismos são os poucos que de alguma forma fizeram do duto hidrotermal sua casa. Até os cientistas ficaram surpresos com quão bem essas criaturas conseguem sobreviver neste ecossistema. Este ambiente recém-descoberto é um lembrete das vastas profundezas inexploradas do oceano. Quem sabe quais outras criaturas se escondem no abismo? Número 3. Sinal estranho detectado por telescópio de caça a alienígenas. Em dezembro do último ano, astrônomos captaram um sinal estranho vindo do espaço exterior. O conjunto de telescópios para a busca de alienígenas do Instituto SETI captou um assobio de uma rajada rápida de rádio, FRB, vindo do espaço profundo. As FRBs têm cativado astrônomos desde o início dos anos 2000, mas o que exatamente são elas? As FRBs são rajadas breves, porém intensamente poderosas, de ondas de rádio. Imagine uma lâmpada piscando longe em nossa galáxia, mas em vez de luz, emite ondas de rádio. Houve várias vezes em que detectamos esses sinais fortes, e cada vez esperamos que sejam mensagens enviadas por formas de vida lá fora no espaço. Até agora não tivemos sorte, mas este é bastante diferente. Este sinal tem um padrão único e mostra uma deriva descendente na frequência. Também houve uma queda notável na frequência central ao longo de alguns meses, criando aquele efeito de assobio que confundiu os cientistas. Esta FRB específica é semelhante a uma pequena porcentagem de FRBs que observamos. Então, o que exatamente podemos obter estudando esses sinais? Por um lado, eles podem nos informar sobre eventos cósmicos extremos que podem produzi-los. Eles também podem nos dizer sobre a composição do universo. Podemos observá-los à medida que interagem com cada material e corpo celeste e ganhar percepções sobre o universo. Na verdade, com o tempo, eles podem nos ajudar a mapear o universo, ou pelo menos uma fração dele. Finalmente, as FRBs também podem nos ajudar a aprender mais sobre a elusiva matéria escura que compõe cerca de 85% do universo, mas não foi diretamente observada. Número 2. Gravações de camelos. Em 2023, arqueólogos tropeçaram inesperadamente em gravuras de camelos nas areias escaldantes do deserto de Nefud, na Arábia Saudita. Estas belas gravuras foram encontradas aninhadas no abraço acidentado de uma rocha avermelhada. Acredita-se que essas gravuras tenham cerca de 2.000 anos, datando de uma época em que a Península Arábica estava longe da paisagem árida que vemos hoje. Naquela época, camelos selvagens, com sua pelagem espessa e corcovas distintas, perambulavam por essas dunas. Infelizmente, os únicos remanescentes dessas majestosas criaturas hoje são os camelos de Bactriana em perigo. Enquanto pesquisadores e arqueólogos internacionais fizeram o máximo para datar e entender essas gravuras, a cultura exata que as criou permanece desconhecida. As gravuras demonstram um nível notável de habilidade, distinto de outras artes rupestres encontradas na região. Talvez estejamos na direção certa para descobrir uma extraordinária civilização antiga. E agora é hora do tópico de hoje. Uma mulher da Ásia teve uma experiência bastante assustadora ao retornar para a casa da praia. Algo bizarro chamou sua atenção após ouvir sons estranhos perto da água. Ela decidiu se aproximar. O que ela viu foi algo saído diretamente de um pesadelo. Seres humanoides com estruturas menores estavam empoleirados no muro de contenção improvisado.
A mulher ficou atônita com o que estava vendo, e tudo o que conseguiu fazer foi tirar uma única foto, embora embaçada. Quando um dos seres bizarros notou sua presença, eles imediatamente fugiram e pularam na água. A mulher compartilhou esta foto e seu encontro com o marido. Ela também procurou a ajuda de outros em sua aldeia, mas ninguém parecia saber o que eram essas criaturas. Outro criptídeo, uma farsa ou um encontro com o sobrenatural? Diga o que você acha nos comentários abaixo. Número 1. Espada misteriosa. Esta é a inscrição de uma lâmina do século XIII encontrada no rio Witham, em Lancashire, em 1825. Se você não consegue entender essas letras embaralhadas, não se preocupe, porque você não está sozinho. Acredita-se que a espada tenha pertencido a um cavaleiro ou nobre abastado, datando aproximadamente da mesma época em que a Magna Carta foi escrita. É uma espada de aço de 2 gumes, típica do que os cavaleiros europeus da era empunhariam. Isso não era apenas para exibição. O Museu Britânico afirma que a espada poderia dividir o crânio de um homem ao meio com força suficiente. Mas, ao contrário da maioria das espadas da era, esta tinha uma inscrição bizarra, incrustada em fio de ouro ao longo de uma das bordas da lâmina. Por mais de um século, esta inscrição tem confundido estudiosos e historiadores. Sua língua e significado permanecem misteriosos, levando a várias interpretações e teorias. Alguns sugerem que poderia ser uma invocação religiosa, dada sua natureza aparentemente críptica. Mark Van Hassel, da Universidade de Utrecht, que estudou armas semelhantes, especula que a língua é latina, uma escolha comum na Europa medieval para personalizações como inscrições. Ele sugere que partes da inscrição podem ser abreviações de frases latinas relacionadas a temas religiosos, como Nomine Domini, em nome do Senhor, ou Nomen Domini, nome do Senhor, possivelmente seguidas por referências à Santíssima Trindade. A British Library, ansiosa para decifrar este enigma histórico, até recorreu ao crowdsourcing e ao apelo público para ajudar a decifrar a inscrição. No entanto, apesar do interesse mundial e inúmeras sugestões, o verdadeiro significado da inscrição permanece um enigma. Se você gosta de quebra-cabeças, talvez você possa ser o que desvendará o código. Sinais alienígenas possíveis, espécies bizarras novas, quem sabe o que surgirá no futuro? Estou realmente ansioso por mais revelações sobre a civilização egípcia antiga, mas estou curioso. Há algum tópico específico sobre o qual você está interessado em aprender mais? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Confira também nosso outro conteúdo interessante que está aparecendo na tela agora mesmo. Vejo você no próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal!